Notificação compulsória de doenças, agravos e eventos. Neste vídeo nós vamos abordar os dois instrumentos normativos que abordam sobre a notificação compulsória. É a Portaria Ministerial 264 de 2020 e a Portaria Estadual de Pernambuco, número 390 de 2016. No âmbito da saúde, o que é uma notificação compulsória? A notificação consiste na informação por parte de todas as fontes notificadoras da ocorrência de casos suspeitos ou casos confirmados de doenças de notificação compulsória. É importante ressaltar que a notificação ela deve ser realizada a partir da suspeita do diagnóstico e não deve se esperar para a confirmação desse caso para ocorrer essa notificação. Então, os dados que são gerados a partir dessas fontes notificadoras e por meio também da investigação epidemiológica realizadas, eles vão determinar a implementação e a implantação de medidas de controle. São fontes notificadoras os serviços de saúde e outros segmentos também formais e informais da sociedade civil. Para entrar na listagem de doenças de notificação, é necessário cumprir alguns critérios. Dentre eles, magnitude, ou seja, o tamanho do problema. O problema ele deve apresentar uma alta taxa de incidência ou de prevalência, ou mortalidade ou anos potenciais de vidas perdidos. Na transcendência, nós poderemos verificar a capacidade desse problema levar à ocorrência de letalidade, hospitalização ou de sequelas. A relevância social e a estigmatização é outro aspecto que deve ser verificado, assim como a relevância econômica, a capacidade desse problema de gerar impacto econômico para a sociedade, Na vulnerabilidade, verificamos se existem instrumentos de prevenção e de controle. No potencial de disseminação, são checados a capacidade de transmissão, ou seja, se há elevada transmissibilidade desse problema. O compromisso internacional é um aspecto importante, uma vez que ele perpassa por negociações e por instrumentos jurídicos que são estabelecidos no âmbito da saúde nacional e internacional, como é o caso do Regulamento Sanitário Internacional e metas continentais e mundiais. Atualmente, a notificação compulsória ela é definida por uma portaria do Ministério da Saúde, com o número de 264, de 17 de fevereiro de 2020, que vai instituir a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, nos serviços de saúde público e privados em todo o território nacional. Esta portaria inicia com alguns conceitos importantes, como agravos. É qualquer dano à integridade física ou mental de indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abusos de drogas ou lesões decorrentes de violência interpessoais, como agressões e maus tratos e lesões autoprovocadas. O que são doenças? Doenças são enfermidades ou estado clínico, independente da origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Outro conceito importante para o nosso trabalho da vigilância é saber o que é evento de saúde pública. É uma situação que pode se constituir potencial ameaça à saúde pública. Como exemplo, nós podemos colocar a ocorrência de surtos ou epidemias, doença ou agravo de causas desconhecidas, alteração no padrão clínico epidemiológico também de doenças conhecidas. Ele deve ser considerado a partir do seu potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade.
Outros exemplos também estão relacionados às epizootíases ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes, enfermidades ou estado clínico, independente da origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Epizootíase são doenças ou morte de animais ou de grupo de animais que possa apresentar risco à saúde pública. Vigilância sentinela. A vigilância sentinela é um modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimentos de saúde estratégicos para a vigilância da morbidade, mortalidade ou de agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com a participação facultativa, segundo normas que são estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Quem deve notificar? Qualquer cidadão, na suspeita ou diagnóstica de alguma doença de notificação compulsória, pode fazer essa notificação. Ou seja, estabelecimentos como escola, indústrias e outros diversos podem fazer essa notificação. Para os profissionais de saúde, a notificação é um ato obrigatório que consta na Lei 6.259 de 1975. Como notificar? A notificação, ela segue uma periodicidade estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, uma notificação, ela pode ter um caráter imediato, ou seja, de notificação até 24 horas após a suspeita, se ela constar na listagem de doenças de notificação imediata. Nessa mesma listagem, nós temos um outro grupo que são de doenças de notificação mediatas. Estas podem ser notificadas semanalmente, de acordo com o calendário das semanas epidemiológicas. Unidades sentinelas. A vigilância sentinela ocorre a partir de estabelecimentos de saúde estratégicos para a vigilância da morbidade, da mortalidade ou de detecção de determinados agentes etiológicos de interesse para a saúde pública. A participação desses serviços, eles são facultativos, né? Notificação negativa. Isso também é uma estratégia realizada semanalmente para informar ausências de casos de notificação compulsória. O que notificar? Devem ser notificados doenças, agravos e eventos de interesse nacional, internacional e também de interesses estaduais e municipais. A Portaria Ministerial 264 de 2020 apresenta um quadro com cerca de 48 itens e alguns subitens, listando todas as doenças, agravos e eventos de interesse para a saúde pública. Neste quadro, nós vamos observar no lado direito algumas colunas onde estarão relacionados à periodicidade de notificação. Verificamos que nessas 3 primeiras colunas vão estar listados os casos de notificação imediata, ou seja, aqueles que devem ser notificados em até 24 horas. E também nessa listagem vai constar quais são os de notificação imediata de interesse para cada esfera de governo: governo federal, governo estadual e governo municipal. Na última coluna, constataremos também as doenças de notificação compulsória semanal. Então, a periodicidade da informação da ocorrência desses casos devem ser notificados semanalmente às secretarias municipais de saúde. O fluxo de notificação, ele ocorre a partir do momento que há a identificação dos casos em uma unidade de saúde. Então, o profissional faz essa notificação e vai notificar a instância governamental mais próxima, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Algumas secretarias, elas têm subdivisões administrativas de gestão da saúde, como é o caso dos distritos sanitários. Então, se tiver distrito sanitário,
a informação será repassada para o distrito e o distrito vai encaminhar às secretarias municipais de saúde. Estas secretarias vão seguir esse fluxo também, encaminhando a próxima instância governamental, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Em Pernambuco, nós temos 12 gerências regionais, onde o nosso território de acompanhamento da vigilância, eles seguem essa organização administrativa da saúde. Então, as secretarias municipais informam as GERES e as GERES repassam a informação para a Secretaria Estadual de Saúde. As secretarias estaduais de saúde, elas informam ao Ministério da Saúde os dados aqui colocados. Hoje essa informação ela é toda eletrônica, então quando a Secretaria Municipal de Saúde ela faz essa notificação, automaticamente as demais instâncias são informadas com os dados ali coletados. Esse fluxo de informação ele não vai somente da unidade de saúde com direção até chegar ao Ministério da Saúde. Ele retorna. E retorna com o fim de que os serviços possam fazer análise dos dados ali coletados e esses dados eles possam se transformar em informações. Informações que serão utilizadas para ação. Então, para a gestão dos serviços, a seleção de medidas que devem ser adotadas para o controle de doenças e agravos à saúde. As doenças de notificação compulsória, atualmente definida nessa portaria 264 de 2020 do Ministério da Saúde, elas podem sofrer adaptações de acordo com a realidade de estados e municípios. Então, essas instâncias governamentais podem acrescentar doenças, agravos e eventos de interesses locais para esse monitoramento e acompanhamento. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde, no ano de 2016, publicou a Portaria SES-PE 390, onde consta a listagem com as doenças de notificação compulsória de interesse estadual. Esta portaria teve sua última atualização em 2016. Então, a portaria ministerial ela é mais atualizada no momento. Contudo, ela está em vigor, pois apresenta algumas doenças, agravos e eventos que são de interesse de Pernambuco e que nas nossas unidades de saúde nós fazemos o acompanhamento para o Estado, tá? A doença de Creutzfeldt-Jakob e o surto decorrente de infecção por intoxicação relacionado ao consumo de água e alimentos contaminados, que é a DTA, são de interesse de notificação imediata. Inclusive, este último citado, o surto de DTA, ele não se encontra na portaria federal, mas é algo acompanhado no estado de Pernambuco. Outro exemplo que nós podemos citar de doenças que foram acrescidas ou situações que foram acrescidas na portaria estadual é o caso do surto por hepatite A e E, o acompanhamento também de varicela em relação a surtos, a vigilância ambiental, e aí com a exposição de contaminantes químicos e outros que faz a descrição na portaria também, e a violência sexual e tentativa de suicídio. No caso também, o tétano neonatal em Pernambuco, ele é de notificação imediata. Essas são as principais diferenças que nós podemos destacar entre a portaria federal e a portaria estadual, e elas devem ser observadas. Outro ponto interessante de se observar nesta portaria é que ela vai fazer a separação em anexos, em grupos, né? Grupo A é o grupo de notificação imediata. No grupo B, nós vamos encontrar as doenças de notificação semanal, que são essas que vocês estão observando aqui neste momento, né? Então, assim, a gente pode destacar as diferenças em relação à federal, que são de notificação estadual, constam somente na notificação estadual, a esporotricose em humanos,
a filariose, o óbito por acidente de motocicleta e o tracoma. Também nessa portaria nós fazemos a distinção de algumas doenças que elas devem ser notificadas somente se tiverem casos confirmados, como é o caso da filariose, hanseníase, a infecção pelo vírus da imunossuficiência humana, o HIV, a infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, a leishmaniose tegumentar americana, a leishmaniose visceral, a sífilis adquirida e em gestante congênita, o tracoma e a tuberculose. No anexo C, são destacadas nossas unidades sentinelas, aquelas que fazem a notificação semanal. Então, são destacados aqui por grupos, né? No grupo 1, o de vigilância da meningite viral. Grupo 2, vigilância de acidentes de transporte. Grupo 3, a vigilância de doenças de transmissão hídrica ou alimentar, como é o caso do monitoramento do padrão epidemiológico de doenças diarreicas agudas, a síndrome hemolítica urêmica e outros mais. A vigilância das doenças de transmissão respiratória, as doenças pneumocócicas invasivas, as síndromes respiratória aguda grave em unidade de terapia intensiva, UTI, ou síndromes gripais. Outros grupos também é o grupo de vigilância de doenças sexualmente transmissíveis, a vigilância em saúde do trabalhador e a síndrome neurológica pós-infecção febril exantemática. Maiores informações podem ser encontradas na leitura das portarias ministerial e da portaria estadual de notificação compulsória.